Olá, bom dia, turma do nono ano. Estamos aqui hoje para discutir um tema muito importante no nosso dia a dia, que eu creio que vocês já estejam tão imersos que às vezes nem percebem, né? Mas é a tecnologia no nosso cotidiano. Então, de que forma a gente está fazendo uso da tecnologia? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos que o uso da tecnologia nos traz? Né? Então, logo de início aí a gente vê duas imagens de pessoas utilizando os celulares e outra pessoa usando o tablet, né? E aí a gente já tem um pouco da evolução. Ou seja, antes, que talvez vocês não percebam, as pessoas quando precisavam utilizar a internet tinham que ir para algum local ou para quem tinha mais condições financeiras tinha um computador e passava ali algum tempo naquele computador, fazia seu uso e depois saía. Ou seja, a gente não tinha a mania nem a possibilidade de ter o que a gente tem hoje, que é o celular no bolso, ou seja, andar com o virtual próximo a você. Agora a gente percebe que esse virtual e esse mundo real, dito real, né? Eles estão tão entrelaçados que a gente nem diferencia mais eles. Antes não, antes você tinha que ir a um local, passava um tempo no computador, depois se afastava e ia ter as relações sociais normais. E agora não, agora está tudo entrelaçado a partir principalmente dessa evolução que foi o celular, que é a evolução já na evolução, né? Que a internet também já representa uma certa revolução. Agora, a gente vai discutir, como eu falei logo no início, os pontos positivos e negativos. Vamos começar aqui a gente vê aplicativos de banco. Agora, o que é que aplicativos de banco tem a ver com os pontos positivos que eu vou citar aqui? Como vocês já nasceram imersos, né, como vocês são os chamados nômades digitais, talvez vocês não percebam, ou pela idade ainda não necessitaram fazer uso dessas ferramentas. Mas quando a gente precisava fazer qualquer coisa no banco, quem já usou vai saber que precisava passar horas e mais horas numa fila para poder realizar qualquer tipo de ação, ok? Tudo que precisasse ir para a agência, para falar com alguém da agência, era uma demora enorme. E hoje, com a possibilidade, claro que ainda hoje você precisa ir, mas com esses bancos digitais facilitou muito. Hoje, com o celular, você pode fazer uma transferência via Pix do dinheiro da sua conta muito rapidamente. Antes, a gente tinha que ir à agência, tinha que transferir esse dinheiro demorava um certo período para poder. Bom, gente, acabei de ser interrompido aqui, né? Houve um probleminha, mas aulas online vocês sabem como é que é. Então, como eu ia falando, a partir de um clique, você pode fazer coisas que demorariam horas e horas e até dias, semanas ou meses. E isso acho que como de certa maneira é revolucionário. Então, é um tempo que você perdia para ir a um banco, foi um tempo que você deixa de perder agora. Mas também tem é, o, o lado que pode ser considerado negativo, né? Pelo fácil acesso, você pode se perder, principalmente com cartão de crédito, essas coisas você pode perder a mão se você não tiver inteligência para utilizar também, né? Vamos ficar esperto, galerinha. Outras possibilidades que a internet proporciona e que a gente também não percebe é a comunicação. Como a internet revolucionou a comunicação. Por quê? Porque a um clique, como eu falei anteriormente, você pode se comunicar com pessoas bem distantes de você, que não era tão fácil ou não era possível, dependendo da época, né? Então, ó, vamos voltar no tempo para poder a gente entender como a internet nos ajuda hoje. Se você quisesse falar com uma pessoa muito distante de você alguns anos atrás, você precisaria ir a um telefone público, quem não tivesse condições financeiras melhores, comprar um cartãozinho para poder ligar para outra pessoa para poder conversar.
Hoje em dia você consegue ver a pessoa, consegue fazer uma chamada de vídeo em instantes ali a pessoa está falando com você até do outro lado do mundo. Então isso é revolucionário também. Então revolucionou o meio de comunicação. O tempo de latência, o tempo de demora, de resposta de, de uma mensagem para outra diminuiu enormemente a partir principalmente da internet, ok? Então a comunicação e aí a comunicação mais variada, tanto para falar como um parente, como de informações, a busca por informações também. Quem precisasse de uma informação tinha que ir a uma biblioteca, pesquisar, e hoje com um clique no Google você tem acesso a uma enormidade de informações. Claro que você precisa também filtrar essas informações, ver o que é falso, o que é verdadeiro. Então, para isso você tem que comparar, tem que buscar artigos científicos, claro, você tem que saber usar, né? Como tudo na vida. Então, só isso já é uma grande revolução. As redes sociais estão aí para comunicação, mas também tem o seu lado negativo. Então, a gente precisa muito bem saber utilizar as redes sociais, porque aí entra em questões que foram tratadas anteriormente, que talvez vocês não tenham tido acesso, que é o cyberbullying, ou seja, o bullying praticado nas redes sociais. Então, era muito comum pessoas criarem fakes para poder atingir outras pessoas, xingar, é, proferir falas racistas, proferir falas homofóbicas ou difamação de algumas pessoas por meio das redes sociais. Então isso era muito comum. Ainda bem que hoje foi mais coagido e mais difícil você ver casos, mas ainda assim você vê casos de cyberbullying, ok? Então como a internet também é muito rápida, as formas de agressões que são feitas nelas também vão se modificando. Então hoje você vê uma postagem, pessoas com xingamento, não sei o que, ok? Então isso também se modificou ao longo do tempo. A velocidade que a internet chega, as condições, tanto positivas quanto negativas, quanto os problemas, eles também se modificam rapidamente. Golpes em bancos, como eu falei das facilidades do banco, também tem uns golpes, hora ou outra recebe uma mensagem, ganha não sei o quanto. Quem não tem, é, quem não tem, quem não tem costume com a internet acaba caindo em alguns golpes. E até pessoas mais experientes e já convivendo há muito tempo com a internet ainda caem em muitos golpes. Que num clique, como você pode achar uma coisa boa, você também pode cair numa cilada, ok? Então é um universo e um universo com muitos perigos. Então a gente precisa saber usar. Outra coisa que a internet é utilizada, principalmente pelos chefes de Estado, por países, por pessoas, é influência em eleições. Então a gente sabe que aqui no Brasil teve muita influência da internet nas eleições. Candidatos que eram muito pouco conhecidos foram eleitos a partir de vídeos em redes sociais e vídeos com falas assim consideradas absurdas. A gente vê aí, fake news. Bolsonaro posta e apaga fake news e questiona a vitória do Lula. Então, aí é uma incitação a dizer que a vitória do candidato foi uma coisa forjada, forçada. E aí, em outro instante, já apaga, mas a notícia já se espalhou. Quando você vê um presidente falando aquilo ali, é como se tivesse um carinho que aquela notícia fosse verdadeira. Ela transmite uma mensagem mais forte para os apoiadores e aí vira aquele caos que virou que a gente viu lá em janeiro, lá em Brasília, ok? Então não é, mas também a gente vê que não é só de um lado. Então quem precisar utilizar desses meios vai utilizar, porque a gente já vê aí na outra, Moro acusa Lula de fake news. Então a gente vê que fake news foi uma arma nessas últimas campanhas no Brasil. Desde 2014, né, quando a internet se popularizou mais, as fake news foram utilizadas. E fake news que a gente precisa pensar que não é você dar apenas uma informação falsa ou uma informação errada sem intenção. Essa daqui é uma informação errada e com intenção. Você sabe que aquilo ali é falso, mas você vai colocar para ter um engajamento. Então você coloca essa notícia falsa lá, sabe que ela é falsa, e aí todo mundo começa a compartilhar. Aí quando você vê que as pessoas começam a lhe criticar, você retira, mas a notícia já foi espalhada, a mentira já foi espalhada, muita gente acreditou e você conseguiu o que você queria, ok? Bem sabendo que era uma mentira,
Mesmo assim, você propagou e depois apaga como se nada tivesse acontecido e sai impunemente, que é o que aconteceu muito, o que acontece ainda hoje. Política do cancelamento. Então, como eu falei para vocês, as formas de praticar ofensas, proferir ofensas contra as pessoas ou grupos foi se modificando ao longo do tempo. E aí a gente teve a criação aí da política do cancelamento, sobretudo a partir aí do ano de 2020, que esses tal influência, qualquer coisa que se faz gera uma repercussão enorme e se desagradar a maioria, pronto, você está cancelado. Cancela, você não serve mais para nada, você é isso, você é aquilo, gosta de taxar as pessoas. E aí, ó, a gente tem um exemplo aí de duas participantes do BBB. A Carol Conká, que foi a participante com a maior votação da história, com a maior rejeição da história de todos os programas, né? A gente sabe que esse programa não é só no Brasil, é em vários países do mundo tem esse quadro. E aí, ela foi a maior percentual, quase. E essa rejeição, desculpa aí, gente, que eu estou perdendo a linha de raciocínio, que está entrando gente aqui atrapalhando. E essa rejeição se refletiu no decorrer da vida dela. Então, quando acabou o programa, não acabou a rejeição. Ainda hoje, a gente vê ela sendo cancelada na internet. Não estou aqui julgando se é merecido, se não é merecido, porque essa não é a questão aqui. A gente está aqui para falar da política do cancelamento, o que isso pode causar nas pessoas. Aí, ó, tem as notícias. Carol Conká revela ter planejado suicídio após cancelamento. Então, para você ver como isso afetou a vida da pessoa. A outra aí que também recebeu uma rejeição enorme. Crise de ansiedade e perda de memória foram algumas das consequências que Lumena sofreu. Então, isso é um programa de grande audiência, que a gente sabe de grande repercussão. Quem entra ali sabe disso, mas mesmo assim é um modo que as pessoas estão agindo agora pela internet, com essa tal dessa política do cancelamento. Então, cara, como tá na manchete aí, ó, política do cancelamento transformou celebridades em verdadeiros robôs. Então, celebridade hoje em dia tem medo de assumir uma postura por conta do cancelamento. Então, a pessoa vive meio que numa jaula, numa prisão. E aqui, galera, tem uns vídeos para vocês acessar, links do YouTube, fácil acesso. Vou deixar disponível no grupo da turma, no WhatsApp. Então, vocês vão lá, acessa, assiste, depois volta para a gente discutir, tá? Esses vídeos aí trazem como o bullying, o cyberbullying afeta a vida das pessoas. Vocês vão ver crianças que deixaram ou não querem mais frequentar a escola por conta de ações de bullying via internet, ok? Então vocês assistam aí e depois a gente volta para discutir. Pronto, então, como todo mundo já viu e a gente já discutiu essa temática, esses vídeos, vamos agora seguir aqui. Aí a BBC News, que é um jornal da Inglaterra, mas também se espalhou pelo mundo, né, com essas grandes empresas. E aí ela listou as habilidades que faltam à geração Z. Então, geração Z, só para a gente saber, essas pessoas que já nasceram imersas à tecnologia, ou seja, as tecnologias não, a internet. Ou seja, quando elas nasceram, a internet já estava mais, como é que eu posso falar, já estava mais popularizada. Claro que vai ter áreas do mundo que ainda hoje o acesso é muito restrito, inclusive no Brasil, ok? Então vamos lá. Falha de comunicação e interpretação. E aí a gente pode discutir os mais variados motivos, ok? Como é que o celular reage na nossa mente, esses vídeos curtos, o que é que tudo isso influencia na nossa vida e isso precisa de estudos mais aprofundados. Foi isso aí que a BBC estava discutindo. Dificuldades de compreender normas, valores e etiqueta, que aí, como eu falei também, os motivos podem ser os mais variados e precisa de maior abordagem, ok? Habilidades multifuncionais pouco desenvolvidas e tendência à procrastinação, ou seja, tendência a pessoa ficar ali horas e horas vendo vídeos fúteis e perde a noção do tempo e deixa de fazer alguma coisa que seria importante para a sua vida, ok? Então, acho que cada um aqui, inclusive eu, já se pegou nessa situação. Como eu falei antes, o acesso à tecnologia ele não é de maneira igual. A gente tem aí um, um
um mapa de anamorfose, que a anamorfose ele altera o tamanho do país, altera a proporção do país ou da área estudada de acordo com alguma temática. Então, desconsiderando o tamanho real, ok? Então, o Brasil aí vai estar num tamanho diferente do que é o tamanho real. A China, o seu território vai estar num tamanho muito diferente do que é o seu tamanho real, por conta da pesquisa aí de acesso à tecnologia, ok? Então, a gente tem aí que as áreas e os países e os continentes, eles recebem um acesso à tecnologia muito diferenciado. Vamos ver nesse aqui que é mais fácil a visualização nesse plano esférico. Então, o que tiver a cor mais escura quer dizer que a população tem um maior acesso à internet de banda larga, ok? Então, banda larga é aquela que tem um acesso melhor, uma qualidade melhor. Então, a gente tem o Brasil aí com uma cor relativamente boa, né, se comparado ao restante do mundo, e a gente tem um continente, que é o continente africano, com a população internet da banda larga a menos de 2%, ou seja, muita gente que ainda não tem sequer acesso à internet. Então, são dados preocupantes, a gente sabe, apesar do avanço daquela ideia de globalização e não sei o que, a gente vê que ainda não é bem assim. Então, muita gente não tem acesso nem à alimentação, né? Quanto mais à internet. Então, foi isso a aula de hoje. Para finalizar, a gente vai agora responder a um questionário. Esse questionário ele é bem interativo, é pelo Kahoot. Então, eu vou disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp. A gente vai acessar esse link simultaneamente. Vou estar com vocês ainda, a aula não acabou. A gente responde e finaliza a nossa aula, ok? Vamos lá?